Vamos abrir a Bíblia então, irmãos, Apocalipse 17. Apocalipse 17. Deixa sua Bíblia ou seu celular aberto aí para a gente poder ir lendo o texto à medida que nós vamos falando aqui. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, nós te louvamos, Pai, te bendizemos por esse dia, te agradecemos, porque foi o Senhor quem fez ele, nós temos que nos alegrar nele em gratidão àquilo que o Senhor fez. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa igreja, aqueles que aqui estão, para ouvir a Tua palavra, Deus, para poder aprender mais do Senhor. Que o Teu Espírito nos guie a toda a verdade nesta manhã, no nome de Jesus, Pai. Amém. Então, irmãos, chegamos em Apocalipse 17. São quantos capítulos, Apocalipse? 22. Nós encerramos os panoramas bíblicos na última terça-feira, né? E com o livro de Apocalipse, nós já vimos muita coisa sobre Apocalipse essa semana. E aqui nós chegando ao capítulo 17, nós vamos ver a ascensão e a queda da grande meretriz. Vamos ver quem é essa grande meretriz. Nós estamos aqui, agora eu tenho que passar ali, né? Iniciando a 6ª sessão paralela. São quantas sessões de Apocalipse? 7 sessões de Apocalipse. Elas querem, né, são 7 sessões paralelas e progressivas. Elas querem nos contar, vamos dizer, a mesma história, né, com personagens diferentes. Né? A mesma história é qual? Né? Cristo veio, né? Cristo morreu, Cristo ressuscitou, está à direita de Deus Pai. Né? Nós estamos aqui, vai subir, né, alguém, um inimigo de Cristo, e no final Cristo vai vencer. Cristo não somente Cristo, mas Cristo e a igreja vão vencer. Então essas 7 sessões querem contar essas histórias para nós. A 6ª sessão, ela vai do Apocalipse 17 ao 19. Né? E culmina agora de forma mais clara na segunda vinda de Cristo, com sua vitória triunfal sobre os seus inimigos. Quais são? O dragão, a besta que sobe do mar, a besta que se levanta da terra, a grande meretriz e os homens que têm a marca da besta. Nós já vimos aqui sobre o dragão, a besta que sobe do mar e a besta que se levanta da terra. Né? O dragão ali, simbolizado na figura de Herodes, que queria destruir o filho da mulher. Né? A mulher, aliás, que é a igreja. A besta que sobe do mar e a besta que se levanta da terra são poderes políticos e religiosos, que também têm o mesmo objetivo. O capítulo 17, dentro dessa 6ª sessão, capítulo 17, traz descrições da grande meretriz, da besta e da vitória de Cristo. Esse é o capítulo 17. O capítulo 18 mostra o caráter inevitável de quem? Completo e irrevogável da queda da Babilônia. Vai colocando aí para nós, aí Bernardo também, os slides para nós. Né? E o capítulo 19 é uma introdução do regozijo no céu, da alegria do céu. Por causa de quê? Da completa derrota da grande meretriz. Bem como o lançamento das 2 bestas no lago de fogo e Cristo triunfando sobre todos os seus inimigos em sua segunda vinda. Lembra que a Bíblia diz que Deus colocaria todos os inimigos debaixo dos seus pés? Cristo colocaria todos os inimigos debaixo dos seus pés? Aqui está. Apocalipse traz isso para nós. Então nós vamos ver aqui em primeiro lugar a descrição da grande meretriz. Vamos ler a palavra? Dos versículos 1 ao 6 e também o versículo 18. João diz o seguinte aqui. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia,
com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abmonições da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O versículo 18 diz: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Qual que é a interpretação desse texto aqui para nós? Nós sabemos que Apocalipse não se interpreta de forma literal. Interpreta-se de uma forma simbólica. Então, um dos 7 anjos, que é visto anteriormente aqui, um dos 7 anjos que tem ali os flagelos em suas mãos, tem 7 taças, aparece a João. Ele aparece a João com uma visão. E o fato de que um desses anjos aparece, indica que a visão é de desgraça. Para quem? Para o iníquo. Mas de felicidade para a igreja. Apocalipse sempre traz esse contraste. Desgraça, perdição, condenação para o ímpio, alegria, felicidade, vida eterna para o crente, para a igreja. Apocalipse 21, depois nós vamos ver isso. Então o anjo fala com João, no versículo 1. Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. O que significa isso aqui? Ela está sentada, essa grande meretriz, sobre muitas águas. O versículo 15 aqui, que depois nós vamos ver aqui, vai dizer: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. O que indica que essa grande meretriz, ela tem uma influência mundial. A sua influência, ela é muito abrangente. Todo mundo, ela está assentada sobre todo mundo. Então ela tem a sua influência sobre todo mundo. Povos, multidões, nações e línguas. João é levado então ao deserto. E aí ele vê a besta escarlate. Quem é essa besta? É a besta que simboliza o mundo como centro de perseguição. É o espírito de perseguição, que se expressa por meio de dos governos e povos deste mundo, especialmente dos grandes impérios mundiais que se seguem na história. Debaixo de que império João está aqui com a escrita de Apocalipse? Do Império Romano. Então João vê a besta no deserto, só que a besta, ela não está só. Uma mulher está sentada sobre ele. Essa mulher não pode ser confundida com a mulher de Apocalipse 12. Aquela mulher de Apocalipse 12, ela simboliza a igreja. Aqui, então essa mulher de Apocalipse 12 e essa mulher de Apocalipse 17, elas são inimigas. Uma representa a igreja, a outra não representa a igreja. Essa mulher do Apocalipse 17, ela é uma prostituta. Ela é uma meretriz. Ela é essa mulher de engano, de sedução. Essa mulher, ela é vista nos nossos dias, no século 21. Essa mulher, ela está presente dentro da sociedade. Como? Vamos ver aqui. A grande meretriz, no versículo 4, essa grande mulher, essa grande prostituta, ela é conhecida pela sua riqueza. Olha como que ela está. Está bem trajada, adornada. O texto diz aqui, coberta de ouro, de pedras preciosas, vestida de púrpura, escarlate. Então pensa aí na roupa vermelha, no vestidão vermelho, bonito, Pois se posta como uma rainha. Ela está com pedras preciosas, pérolas. E olha os seus amantes.
Os reis da terra são os seus amantes, né? Então, os reis, o plural, ela não é a mulher de um rei só. Ela é mulher de vários reis, né? Essa imagem ela vai reforçar o caráter sedutor do falso sistema, né, que oferece luxos e prazeres terrenos, mas que é marcado pela corrupção espiritual, né? Luxos e prazeres terrenos não é o que a maioria das pessoas, né, estão vivendo nos dias de hoje. Uma vida de luxúria, uma vida de prazeres terrenos. É triste dizer, mas até muitos cristãos estão buscando viver desta mesma forma, dessa forma corruptível. Só vivem atrás disso, só vivem atrás de luxos e de prazeres terrenos. Os povos do mundo se embriagam com o vinho da sua prostituição, né? Diz aqui o texto. Olha o que ela tem nas suas mãos. Ela tem nas mãos uma taça cheia de abominações. As imundícias da sua prostituição, que aponta para quê? Um sistema de religião falsa e estímulo pervertido que se disfarça com uma aparência de beleza e de poder. Está lá uma grande mulher, uma grande meretriz, né, onde a sua luxúria, os seus prazeres, as suas roupas, aquilo que está ali no externo, chama a nossa atenção. Mas que no final é uma religião falsa, né? É como diz o livro de Provérbios: há caminhos que para nós parecem caminhos de bem, mas no final são caminhos de morte, são caminhos de perdição, né? Olha o que está escrito na sua fronte, no versículo 5. Na sua testa, que é como se fosse um cartaz, uma faixa, né? Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, né? Olha só, a Babilônia. Babilônia, no Antigo Testamento, nós sabemos que ela era um centro de devassidão, um centro de luxúria, um centro de prazeres, né? Um centro de várias abominações. Essa Babilônia, ela vai mudando a sua forma, mas não o seu conteúdo. E olha o contraste entre a noiva e a meretriz, a Nova Jerusalém e a grande Babilônia. Essa meretriz, essa Babilônia, são o mesmo personagem, né? Só que o que Babilônia representa? Vamos ver o que Babilônia representa. Nós já vimos sobre Babilônia um pouco no capítulo 14, né? Mas Babilônia, eu estou esquecendo de passar aqui, né? Tem que pegar o costume aqui com esse controle. Então, Babilônia representa o sistema mundial que se rebela contra Deus. Une o quê? O poder político, une o poder religioso para poder corromper, para poder perseguir o povo de Deus. Babilônia, então, hoje é um sistema. É um sistema que está contra a igreja, que está contra o cristão. Mas não somente contra a igreja, contra o cristão, está contra Deus. Na tradição reformada, na teologia reformada, isso é representado como qualquer sistema, olha só, qualquer sistema que busca exaltar o homem acima de Deus, né? E esse sistema, o que ele faz? Ele ilude, ele tenta, ele seduz e ele conduz o povo para longe de Deus. Nós temos exemplos na Bíblia de reis, né, que conduziram o povo para longe de Deus. Logo, a mão de Deus não estava com aquele povo. E esse rei, ele era marcado, né, por levar o seu povo à adoração a outros deuses. E ele não tinha um final feliz, né? Então, qualquer tipo de sistema que leva o povo de Deus para longe de Deus, ele é Babilônia. O que nós temos que fazer com Babilônia? Entrar fundo nela ou fugir dela? Nós, como crentes, temos que fugir dela. O diabo, ele sempre tentou imitar a Deus. Esse negócio de fugir da Babilônia, né? Para você ver como que as coisas estão, né?
Tem coisas na Bíblia, tem coisas na vida cristã, irmãos, né, que a Bíblia ela não expressa, né, nas suas letras como pecado. Só que dentro da vida cristã existe um negócio chamado ética cristã. E a ética cristã, ela nos pede para poder entrar de cabeça dentro dessas coisas ou fugir dessas coisas. Se nós estamos vivendo uma vida de santificação, nós temos que fugir dessas coisas, né? E há um engano dentro da sociedade no mundo de hoje. É o primeiro engano. O primeiro engano é o engano de separar as coisas que são de Deus e há coisas que não são de Deus. Há coisas que são especiais e há coisas que são comuns. Não, o mundo é mundo de Deus. Todas as coisas, elas pertencem ao mundo. Então não há essa dicotomia de que há coisas que são sagradas e há coisas que são profanas. Todo mundo, ele é criação de Deus. Não há este dualismo. O dualismo, ele é uma corrente filosófica deste século. Só que há coisas que nós, como cristãos, como diz a Bíblia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que nós, como cristãos, não devemos entrar. Só que os crentes de hoje, os cristãos de hoje, o que eles querem fazer? Por exemplo, né, deixa eu entrar aqui nessa baladinha aqui, porque essa baladinha é uma oportunidade que eu tenho para poder evangelizar, né? Deixa eu entrar aqui neste botequinho aqui, porque este botequinho, o que importa é que eu não escandalize, né? O que importa é que eu não fique bêbado, né? Deixa eu ir nesse lugarzinho aqui, deixa eu ir aqui nesse estádio de futebol, eu já ouvi isso. Deixa eu vir aqui nesse estádio de futebol, porque lá no estádio de futebol eu posso xingar. Eu posso mandar o juiz para aquele lugar, eu posso falar mal da mãe dele, porque eu estou dentro do estádio, eu estou dentro de uma cultura, eu estou dentro de um contexto onde eu sou levado a isso, né? Xingar jogador, xingar juiz, xingar o árbitro. Deixa eu ir nesse showzinho aqui, porque eu não importa o que está no ambiente, o que importa é o que eu sinto que eu estou ali, né? Então nós vamos criando esses tipos de Babilônia, né, tipos de sistema que nos conduz não para mais perto de Deus, que nos conduz para mais longe de Deus, né? São tentações de Satanás, porque Satanás, o diabo, ele sempre tentou imitar a Deus. E ele traz esse contraste entre a noiva e a meretriz, a cidade santa e a grande Babilônia. A noiva fala da igreja verdadeira, nós somos a noiva de Cristo. Um dia nós vamos nos encontrar com o noivo. A meretriz, a grande prostituta, ela é a igreja apóstata. Aquela que se esquece de Deus e que se entrega aos prazeres deste mundo. Apostasia, a negação da fé. Quando nós nos entregamos aos prazeres deste mundo, nós estamos negando a fé. A Babilônia fala da cidade do mundo. A Nova Jerusalém da cidade de Deus. Então, para tudo aquilo que Deus criou, Satanás vem com algum tipo de imitação. Lembro de uma vez, que lembra da sandália Ipanema? Alguém lembra? Não é daqui não? Só tinha lá no Espírito Santo, né? Então as pessoas falavam isso, né, na época. Deus criou a Havaiana, veio o diabo lá e criou a Ipanema, né? Era um tipo de comparação, né? A Ipanema era um chinelo mais pesado, uma borracha mais pesada, a Havaiana era mais leve, só que a Havaiana era mais cara que a Ipanema, né? Então as pessoas preferiam comprar a Ipanema, que era mais barato. Então, para tudo que Deus criou, Satanás vem com algum tipo de pirataria aí, algum tipo de imitação. Nós vimos aqui, verdadeira igreja, a noiva, falsa igreja, meretriz, apóstata. Babilônia é a cidade do mundo, Nova Jerusalém, cidade de Deus. Ambas as figuras representam a falsa igreja, tanto a besta quanto a meretriz. A mulher aqui descrita é o sistema eclesiástico de Satanás, que nos conduz para mais perto dele, com a sua luxúria, com os seus prazeres. Todos os sistemas idólatras são meretrizes, são filhas dessa grande mulher, dessa grande meretriz.
A Grande Babilônia não é apenas uma cidade. Nós temos Babilônia cidade, que também era um sistema de devassidão, de prostituição, de prazeres, né? Mas também é a grande meretriz. Em ambas, olha só, em ambas, tanto com a meretriz, tanto com a Babilônia, né, sua queda já havia sido prevista. Sua queda já havia sido prevista. Quer ver? O Apocalipse capítulo 14, voltando um pouquinho, versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Capítulo 16, agora no versículo 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, a queda desse sistema, ele é certo. Ele vai acontecer. A grande meretriz, ela é conhecida pela sua influência mundial. Aqui ela está sentada, deixa eu achar aqui, sobre muitas águas, no versículo 1. Essas muitas águas que representam povos, tribos, línguas, nações, representam todos os povos da terra. Ou seja, onde Deus tem uma igreja verdadeira, Satanás ele vai levantar uma sinagoga. Onde tem uma igreja que prega a palavra, também há uma igreja que não prega a palavra com fidelidade. E vejamos que Babilônia não é apenas uma cultura sem Deus, mas é uma cultura contra Deus, contra Cristo. Tudo aquilo que vai nos levar contra Cristo é Babilônia. Então, este quadro é uma descrição perfeita do mundo à parte de Cristo. Blasonado, né? Acho que não era essa palavra que eu queria escrever aqui, não. Né? Sobre sua riqueza, alimentação, banquetes, carros, equipamentos, vestuário e toda a sua beleza e glória. Se a gente for pegar a internet, cheio disso aqui. Riqueza, alimentação, banquetes, grandes carros, né? Equipamentos, vestuário e toda a sua beleza. Né? E isso vai nos enganando, gente. Quando a gente vai ver, a gente, né, não consegue assistir, né, as coisas da internet, ver as coisas da internet, né, sem ter aquele desejo, se eu tivesse isso aqui também. E muitas coisas são mentiras. Tem algumas coisas na internet, por exemplo, eu já ouvi falar de alguns influenciadores aí, que eles não têm os carros bonitos. Né? Eles sabendo que vão viralizar na internet, esse negócio que está me trazendo Agora sim. Os carros bonitos, quer mostrar, eles sabendo que o vídeo vai viralizar, vai trazer dinheiro para ele, o que eles fazem? Vão lá e alugam os carros. Né? Para poder mostrar ali esses carros luxuosos, que na verdade não são dele. Né? É alugado, para ele poder fazer um vídeo e ganhar em cima das visualizações. Os vestuários, a mesma coisa. São influenciadores que alugam vestidos, alugam roupas, para poder lhe fazer o vídeo, né, e trazer a visualização para eles. Isso mostra o quê? Beleza, mostra a glória. Não, mas não é a beleza de Deus, é a glória de Deus. É a beleza e a glória deste mundo. Essa meretriz, ela não se prostitui apenas com os reis, mas dá a beber do vinho da sua devassidão a todos os habitantes da terra. Ela é uma religião popular, atrai multidões, não impõe limites. Então, quando nós nos entregamos a essas coisas, o que é que nós estamos fazendo? Tomando o vinho da grande Babilônia. Né? E o vinho numa taça de ouro. A taça de ouro não vai estar dentro dela qualquer tipo de vinho. Vai estar um vinho bom, gostoso, delicioso. William Hendricks foi um comentarista bíblico. Ele disse que a Babilônia simboliza a concentração do luxo, do vício, do encanto deste mundo.
E o mundo visto como uma personificação da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós não temos que nos envolver com estas coisas, com o mundo, porque o mundo ele é Babilônia, o mundo é o sistema contra Deus. Quer ver como texto de 1 João? Voltando um pouquinho só. Aqui está no 2,16. Mas olha o que diz o 15. Não ameis o mundo, nem o quê? As coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então a Bíblia ela é clara nessa relação. Nós não temos que nos misturar, né, com os desejos da carne, com os desejos dos olhos, com a soberba da vida, da mesma forma que as pessoas fazem. Porque se nós fazemos isso, nós estamos vivendo como os mundanos. Essa Babilônia ela quer representar isso. A Babilônia ela quer representar o mundanismo. Mundanismo, irmãos, é muito além daquilo que nós achamos que é mundanismo. O que nós achamos que é mundanismo? Por exemplo, se eu quiser fazer alguma coisa diferente, né, é o mundanismo entrando na igreja. Não, não é. Mundanismo é um sistema. Mundanismo é uma ideologia. Mundanismo é um sistema que vai contra Deus, né, que age contra o povo de Deus. O mundanismo ele está presente. E muitas vezes nós estamos de cabeça dentro dele no mundanismo, dentro do mundanismo. Olha o que há nas mãos da grande meretriz. Há sangue nas mãos da grande meretriz, diz o versículo 6. Essa meretriz que vive no luxo, ela tem duas armas, que são as duas armas que estão presentes no mundo de hoje. Sedução. Essa semana eu vi um desenho infantil, vi um vídeo de um desenho infantil, né, que mostrava, né, aspectos de sedução. Né, mulher com mulher, homem com homem. Né, desenho infantil na Netflix. Né, sedução, para poder seduzir o olhar da criança, para que a criança possa achar que aquilo lá é normal. Né, e aquilo não é normal. Né, e perseguição. Seja ela uma perseguição física, como há perseguição com muitos cristãos, nós aqui no Brasil nós estamos bem. Né? Nós não sofremos a perseguição física que outras pessoas, né, sofrem. Mas também há uma perseguição religiosa dentro do nosso país. Ela é velada, ela aparece uma hora aqui, outra ali, ela não é aberta. Né? Há uma perseguição política, nós vivemos uma perseguição política. Então são dois sistemas que eles estão presentes dentro do mundo de hoje. E esses sistemas, eles não somente seduzem, mas eles matam. Atrai, mas também destrói. E não só seus amantes, mas ela mesma está embriagada com quem? O versículo 6 diz: o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. O sangue dos mártires de Jesus. Isso indica o quê? Que o sistema corrupto não apenas se opõe a Deus, mas também persegue os crentes. Essa embriaguez, onde ela está embriagada, sugere que ela se deleita e se satisfaz com essa perseguição. Por quê? Qual que é o ponto? Uma pessoa ela está embriagada, ela fica embriagada, e isso não tem controle, né? É por isso que é perigoso. Né? Ah, pastor, né? O que eu não posso é me embriagar. Mas quem tem esse controle? Você não tem esse controle. Né? Eu já vi gente bebendo, como eu já falei aqui, né? Eu bebia um cálice de Santa Ceia numa igreja que eu ajudei, que a ceia era dada com vinho, e eu já ficava meio ruim. Né? Desde quando eu quebrei com esse negócio de bebida, eu não coloquei mais álcool
álcool na minha boca, né? Então qualquer coisinha vai me deixar ruim. Como eu já vi gente que é acostumado a isso, desse negócio de beber socialmente, de beber em casa. Fui jantar com a pessoa tomou um pouquinho de vinho, né? Quando você ia ver, ela já estava falando besteira, né? Já não estava no seu controle normal. Então, nós não temos esse controle. Então, se eu não tenho esse controle, o que é melhor que eu faça? Se afaste, né? Mas cada um com seu cada um. Uma pessoa, quando ela está embriagada, ela fica embriagada depois de quê? Depois que ela se satisfez com a bebida, né? Depois que ela bebeu, agora estou satisfeito. Eu lembro, irmãos, misericórdia, como que eu me deleitava e satisfazia, né, na bebida. Eu bebia. Vinha uma certa hora da noite ou da madrugada, né? Eu falava assim, eu não estou satisfeito. Eu preciso de alguma coisa, está faltando alguma coisa, uma coisinha para eu poder ficar assim, feliz, né? Aí eu ia lá no cigarrinho, né? Porque aí eu ficava feliz. Era aquilo que completava a minha noite, né? Era beber, né? E depois, no final, um cigarrinho. Aí eu podia ir embora, né? Podia ir embora não, né? Alguém podia me levar para casa, né? Porque eu tinha me deleitado e estava satisfeito, estava tranquilo, né? Embriaguez indica isso, deleite e satisfação. Graças ao Senhor, fomos libertos disso. Os santos e as testemunhas de Jesus, quem são eles? São os fiéis de todas as épocas que permanecem firmes na verdade de Deus, mesmo diante da perseguição, né? Diante da perseguição romana, quando era falado ali com eles, né? Você é adorador de Jesus ou adorador do imperador? Eles podiam falar qualquer coisa de Jesus. Ah, Jesus era um bagunceiro, Jesus era um arruaceiro, Jesus era um profeta, Jesus era isso, Jesus era aquilo. Mas se falasse que Jesus era Senhor, acabou, né? Acabou. Iam aqueles que se mantinham fiéis. Jesus é Senhor. Aí ia para o caldeirão fervendo com azeite, ia para a boca dos leões, iam servir de tocha pública, de iluminação pública, eram jogadas com grandes pedras amarradas ao seu corpo dentro de rios para poder afundar e morrer. Era só falar que Jesus era Senhor, né? Do mesmo jeito que tinha os verdadeiros, tinha os falsos. Aqueles que chegavam lá diante da morte e falavam, não, o imperador, eu adoro o imperador. O imperador é o meu rei. Aí logo eles eram liberados. Mas aqui não. Aqui está falando dos santos e das testemunhas de Jesus. Aqueles que permanecem firmes diante da perseguição. A teologia reformada ela vai enfatizar que a igreja sempre enfrentará oposição neste mundo. Nós vimos na terça-feira, aqui no panorama de Apocalipse, as escolas de interpretação sobre o fim do mundo. Uma diz lá que o mundo vai ser cristianizado, todas as pessoas da terra serão cheias do Espírito Santo e a terra viverá um período de paz. Outro vai dizer lá que Jesus vai vir, vai arrebatar secretamente a igreja, aí vai ter um tempo para aqueles que ficaram na terra se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus. A Bíblia não nos mostra isso. Mas também há aqueles que passarão pela grande tribulação. E depois que passarem pela grande tribulação, Jesus voltará uma única vez para poder levar a sua igreja. Então a igreja sempre enfrentará oposição neste mundo. Mas essa oposição está sobre, para mim é uma das coisas mais maravilhosas, né, da teologia, que é a soberania de Deus. Todas as coisas estão sobre o controle soberano de Deus. Então João, ao ver isso tudo aqui, como que ele fica? Admirei-me, diz o versículo 6, admirei-me com grande
espanto. Ele ficou grandemente admirado. Agora, não sei se era uma admiração, né? Nossa, que coisa maravilhosa, que coisa bonita. Ou se era uma admiração espantosa. Eu acho que era mais uma admiração espantosa, uma perplexidade diante daquela cena que ele está vendo. Ele vê a profundidade da corrupção e a sedução desse sistema, mas também percebe o alcance da sua influência. Isso reflete o assombro humano diante do poder do mal, mas aponta para o julgamento divino iminente. Porque essa visão que João está tendo, daqui a pouco ela vai deixar de acontecer. Porque Cristo vencerá. Porque Cristo destruirá todo esse sistema. O anjo fala sobre o mistério da mulher e da besta que a carrega no versículo 7. Nós lemos até o 6, né? Não foi? Vamos ler o 7 então aqui. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. O que é que isso significa? Nos dias de João, Roma não somente perseguia a igreja com a espada, mas também tentava enganar os crentes por meio das ilusões da grande cidade. Aqui quando diz que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, quer falar sobre senhorio, quer falar sobre poder, quer falar sobre impérios, sobre reis. E Roma era uma cidade maravilhosa, segundo os historiadores. Eu não sei, que eu nunca fui a Roma de hoje, nem a Roma antiga, né? Mas os estudiosos dizem que Roma ela tinha a sua beleza, grandes construções, grandes teatros, e isso trazia o quê? Ilusão. Essas grandes coisas, essas coisas bonitas, elas traziam ilusões para tentar enganar o povo. O mesmo ele é verdadeiro hoje. Olha só, a besta e a mulher, que são 2 inimigos de Cristo, 2 inimigos da igreja, elas estão sempre associadas. Só que vai chegar uma hora em que a besta ela vai se voltar contra a mulher. Eles vão brigar contra eles mesmos. Qual que é a ordem de Deus para nós? Saímos do meio dela. Olha o versículo 4 do capítulo 18. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Se alguém ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor de Deus não está nele. A Babilônia não é apenas uma cultura sem Deus, mas também uma cultura contra Deus, contra Cristo. A Babilônia, ela foi Roma. A Babilônia, ela foi Babilônia no Antigo Testamento. A Babilônia, ela foi Roma do Novo Testamento. A Roma do mundo, em todo tempo, em todo lugar, que seduz e destrói aqueles que amam a Deus. Então não é um lugar, é um sistema, que seduz e destrói aqueles que amam a Deus. A meretriz é aquela que sempre se opõe à noiva, sempre se opõe à igreja, sempre quis destruir a noiva do Cordeiro. E ela tem feito isso, perseguindo e matando muitos crentes ao longo da história. Eu vi uma estatística, agora eu esqueci o número correto, mas são milhões, eu acho que mais de 40 milhões de pessoas que já morreram por Cristo. Não morte natural, não morte acidental, mas morte por causa de Cristo. Ao longo da história, mais de 40 milhões de pessoas já morreram por causa de Cristo. Aí lembra dos apóstolos? Em Atos? Eles achavam isso maravilhoso. Morrer pela causa de Cristo, sofrer pela causa de Cristo, para eles era uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Em Roma, essa meretriz, os santos, olha o que eles faziam.
Os santos eram despedaçados em seus circos para a diversão e passatempo do público. Lembra da expressão pão e circo? É isso aqui, né? Era um espetáculo para o povo. Depois vieram as fogueiras inquisitoriais do catolicismo romano e os massacres dos governos totalitários, né? Então, tudo ia contra a igreja. O Estado ia contra a igreja, né? O Estado, numa época ali, mais ou menos no século III para o século IV, o Estado ele se aligou à igreja, surgiu, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o Estado e a igreja eram uma coisa só. Então, aquilo que o Estado exigia da igreja, a igreja tinha que fazer. Então, o Estado, junto com a igreja, se uniam para poder perseguir e massacrar, né, os crentes. A besta é um movimento perseguidor anticristão durante toda a história, personificado em sucessivos impérios mundiais. A besta ela é passada, presente e futura. A sua forma muda, mas a sua essência permanece a mesma. Então vai indo. Babilônia, Roma, impérios, vai. Chega nos nossos dias e vai continuar. A íntima associação entre a besta, o império do mundo e a mulher, a sedução, se dá de duas formas. Como? A primeira, as pessoas mundanas bebem o vinho da prostituição da mulher e regalam-se nos seus prazeres. Muitas pessoas elas estão afogadas dentro destes prazeres, no nosso mundo. E a segunda coisa, o mundo como centro da perseguição e o mundo como centro da luxúria, da cultura anticristã e dos prazeres sempre cooperam na oposição à igreja. São duas formas de que a sedução e o império do mundo, o mundanismo, está presente dentro dos dias atuais e isso tudo se opõe à igreja. A meretriz, a Babilônia, estava presente numa de suas formas nos dias de João. Como ele diz aqui, as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Aqui está fazendo uma referência a Roma da época. A cidade de Roma. A cidade imperial atraía com seus prazeres os reis das nações. Todo mundo queria ir para Roma. O apóstolo vê a Roma dos seus dias cheia de vaidade, luxúria e prazer. Uma cidade enlouquecida pelo prazer. Nós vivemos dias assim ou não vivemos? Nós vivemos dias assim. E com o passar do tempo, as coisas elas estão ficando mais alarmadas, né? A busca pelo prazer, né? Dentro do nosso mundo, do mundanismo, ela está desenfreada, né? A queda da Babilônia refere-se não apenas à destruição final do mundo, visto como centro de cultura anticristã e de sedução, na segunda vinda de Cristo, mas também à demolição da totalidade das precedentes concentrações de engano mundano. O mundo ele seduz e ele engana. Nós somos levados, né? Se nós não tivermos uma cosmovisão, nós já vimos o que significa cosmovisão, né, correta, né, nós vamos ser levados, seduzidos, atraídos pelas coisas do mundo. Né. Quando a gente vai ver, né, a gente pode estar até vindo na igreja, até estar adorando a Deus, ouvindo a palavra, mas ao sair daqui, a gente se joga de cabeça dentro do mundanismo, dentro do engano que há no mundo. A queda da Babilônia ocorre ao longo da história, mas especialmente no grande dia do juízo final, na vitória de Cristo e da igreja. A queda da última Babilônia, em sua forma final, coincide com a vinda do Senhor para juízo. Lembra do capítulo 14? A foice que é boa, ela vai ceifar e vai tirar. Aqueles que são fiéis, aqueles que não são fiéis, aqueles que são, né, cristãos verdadeiros, aqueles que são ímpios. É o dia do juízo do Senhor. O próprio Jesus virá julgar o mundo. A segunda parte, a segunda descrição,
Vamos ler aqui dos versículos 7 ao 17. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Aqui então está a descrição da besta. Nós vamos ver aqui. O anjo vai começar, ele começa relatando a história da besta. Qual que é a visão de João aqui sobre esse acontecimento? A besta que João vê é a mesma besta que emergiu do mar. Essa besta, ela recebe o trono do dragão, porque ela tem o poder e a autoridade. Ela tem poder, tem autoridade, ela é temida. Ninguém é capaz, é considerado capaz de enfrentá-la. Ela recebe adoração de pessoas, de povos, de nações. Ela é um sistema anticristão que persegue a igreja ao longo dos séculos. E olha, ela será um homem que receberá o poder do dragão para governar por um breve tempo. Ela vai acontecer isso. Só que ela caminha para a destruição. No versículo 8 diz isso. A besta foi a personificação dos grandes impérios do passado. Já não é. Olha só. A besta que viste era e não é. Era antes da vinda de Jesus. Antes do nascimento de Jesus. É ela que governava. E não é. Não é por quê? Não é porque Jesus nasceu. Não é porque Jesus veio. Ela não tem mais o controle. Agora, ela está para emergir. Ela vai aparecer. Ela vai vir como um homem, que foi falado aqui um pouquinho. Só que ela caminha para a destruição. Ela vai perder. Ela vai emergir, mas ela vai cair. A besta foi a personificação dos grandes impérios do passado. Já não é porque esses impérios caíram. Ela está para emergir, porque antes da segunda vinda, o anticristo se levantará para caminhar para a destruição. Então, o anticristo é essa besta. E ele vai aparecer, só que ele está caminhando para a destruição. As 7 cabeças da besta são 7 montes e também 7 reis. Então, ao mesmo tempo que João vê esse que era e que não é, que vai emergir, que vai cair, ele descreve tanto o anticristo como a meretriz, como Roma.
A Roma imperial. A Roma imperial era a expressão do governo anticristão, que agia com sedução e violência. Mas olha só, João olha para o anticristo e vê nele também 7 reis. 7 reinos. Né? Nós temos aí Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Império Romano, reino do anticristo. 5 deles já caíram, já não existem mais. Um existe, né? E outro ainda não chegou. E quando ele chegar, ele vai durar pouco. Quanto tempo que ele vai durar? Nós lemos aí. Quem vai achar para nós? Está no texto. Vou dar a dica, versículo 12. Vou até beber uma água aqui, para isso mesmo. Quanto? 1 hora. O que a gente faz em 1 hora? Depende, né? Dá para fazer muita coisa em 1 hora. Né? Só que 1 hora comparada à eternidade, o que ela é? Nada. Né? Então o seu reinado vai durar um breve tempo, porque comparado à eternidade, ele não é nada. Então a besta que era e não é o 8º e último domínio do anticristo. E é o mais brutal, o mais terrível de todos. Né? Vamos abrir lá em 2 Tessalonicenses, voltando um pouquinho aqui, capítulo 2, versículo 3. Se alguém achar primeiro do que eu aí, pode até ler. Segunda carta aos Tessalonicenses 2, 3. Ó. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele vai vir. Ele vai vir quando? Quando a igreja deixar de ser igreja. Quando os crentes apostatarem. Quando o amor de muitos se esfriarem. E este amor que está falando lá no texto não é o amor do mundo, é o amor da igreja. Quando o amor da igreja se esfriar, e tem se esfriado cada vez mais, as pessoas não têm amado a igreja como deveriam. Né? Todo ano, né, o mundo gospel, ele elege um tema para ser cantado. O que nós vemos aí em algumas canções, né, deste ano, por exemplo, né, tem a ver com gastar. Mas não é o gastar de dinheiro. É, na linguagem de Paulo, o gastar a vida. Né? Então, tem várias canções que estão vindo aí com esse sentido. Né? Por ele que eu estou gastando a minha vida, né? Perdendo tudo com amor, com alegria. Né? Eu vou gastar a minha vida aos seus pés. Né? Eu vou clamar, eu vou gastar aquilo que eu tenho com o Senhor. Né? Só que, na verdade, não é isso que está acontecendo, não. As pessoas não estão gastando as suas vidas com Cristo, não. As pessoas estão gastando as suas vidas com as suas coisas. Né? Depois, se sobrar um tempinho para poder gastar a minha vida, eu gasto com Deus. Né? As pessoas não estão amando a igreja da mesma forma que deveriam amar, como diz a palavra. É lógico que isso já é algo pré-estabelecido por Deus. Mas é triste, irmãos. As pessoas preferem estar em qualquer outro lugar, mesmo na igreja. Isso é o quê? O amor se esfriando. As pessoas estão preferindo qualquer outro tipo de prazer do que o prazer de adorar o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que vencerá. Então, em certo ponto, essas canções, né, se nós cantamos e não vivemos, nós estamos sendo mentirosos. Nós estamos sendo apóstatas.
É a mesma coisa de eu cantar aqui, te louvarei, não importam as circunstâncias, né? Só que na vida prática, isso não ser verdade. O que eu estou sendo? Um mentiroso, um apóstata, eu estou negando a minha fé. Porque aquilo que eu canto não reflete com aquilo que eu vivo. Então aqui, ó, cadê? O oitavo e último domínio do anticristo mais terrível de todos, no final da história, vai vir quando? Né? No tempo determinado de Deus, em que o amor de muitos vai se esfriando cada vez mais e cada vez mais, até chegar, né, ao ponto final da apostasia, da negação da fé. Vai levantar, vai emergir o anticristo, né? Só que ele vai durar pouco tempo. Simboliza poderes que surgem, desaparecem e retornam, apontando para a continuidade do mal na história humana. Muitos reformados veem aqui uma referência à oposição cíclica ao reino de Deus. Passa tempo, passa gerações, gerações vai, e essa oposição ela continua. Representado por impérios e sistemas anticristãos. Os reformadores entenderam que essa sétima cabeça é o papado romano. Né? Os 10 chifres são 10 reis. Os 10 reis são realmente os poderosos dessa terra em cada domínio. E olha só, vê se não é uma verdade. A arte não tem nos enganado? A arte não tem nos seduzido? Né? Filmes, novelas, teatros, entre outras coisas, né? Oi? Músicas, né? A educação não tem nos enganado, nos seduzido. A indústria, o governo, né? Isso tudo vai acontecendo. Isso tudo está seduzindo e enganando a gente. Por quê? Porque é um sistema que tem autoridade. É um sistema que está em oposição contra a igreja. Qual que é o seu objetivo? É a autoglorificação em oposição a Cristo. E para alcançar esse objetivo, eles estão dispostos a dar poder e autoridade à besta. Então, quando essa besta emergir, quando o filho da perdição, o anticristo, ele vier, todo o poder será dado a ele. Toda adoração será dada a ele, a besta. Só que eles reinam com a besta por apenas 1 hora. Todos os chifres reis têm um propósito. Qual que é? Apoiar a besta no conflito com Cristo e com sua igreja. Então vai vir a besta, né, o anticristo e os seus adoradores atrás. Tudo para poder destruir a igreja, tudo para poder destruir Cristo. Né? E isso por 1 hora. Só que não é literal, é uma linguagem simbólica. Com um propósito claro. Qual que é? Versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Olha só, do mesmo jeito que vem a besta, é uma batalha, irmãos. Lembra aquelas batalhas medievais que a gente vê por aí? Né? Um lado do outro. Tem sempre um comandante, que é o que manda ir para a guerra. Espartacus, lá nos filmes, né? Sempre tem um, né? De um lado, Cristo, do outro lado, essa besta, esse anticristo. Atrás, os adoradores da besta, que é aqui no versículo... Cadê? Versículo 8. Cujos nomes não foram escritos no livro da vida, estão lá atrás deles. E atrás de Cristo, a igreja. Né? E eles vão lutar, eles vão pelejar, eles vão batalhar. Né? E quem vai sair vencedor? Cristo e a igreja. Né? O império do anticristo, ele caminha para a destruição. Né? Repetidas vezes a besta aparece numa nova incorporação. Nessas 7 sessões aqui sempre acontece isso, porque as formas elas vão mudando, mas a essência permanece a mesma em toda a história do mundo, até chegar um dia final, o dia do juízo final. Né? Deus exerce soberania sobre o mal e o fim dessa oposição será decretado.
A besta, no versículo 16, se voltará contra a meretriz para destruí-la. Né? Lutou contra Cristo, Cristo venceu. Né? O que vai acontecer agora? A besta e a meretriz, que antes estavam unidas, agora vão lutar contra si. Né? Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Né? E a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. O quadro então muda. Né? Uma guerra civil entre eles. A besta e os 10 reis se voltam contra a meretriz para poder devastá-la. Caos entre os inimigos de Deus. Eles vão se levantar para poder se destruir. Isso aconteceu com quem no Antigo Testamento? Josafá. Lembra? Veio a notícia. Josafá, estão vindo contra você. Josafá, prepara, vai ter guerra. O que Josafá faz? Convoca todo mundo. Jejum, oração e louvor. Jejum, oração e louvor. Noite toda. A anterior. Noite toda. No início do outro dia, o que aconteceu? Aqueles que vieram contra Josafá, contra o povo, começaram a lutar contra si e destruíram a si mesmos. Oi? Josafá. Gideão também, né? Isso. O mundo vai destruir a si mesmo. O reino de Satanás vai estar dividido contra si mesmo e não vai prevalecer. Né? Os homens estarão desiludidos com os seus próprios prazeres. Então, Babilônia, o que vai acontecer com ela? Está aqui a descrição. Ela será despida, ridicularizada e exibida em toda a sua imundícia como bruxa que ela realmente é. Toda aquela maquiagem, todas aquelas pérolas, aquele adorno todo, serão tirados. E ela será exibida como agora? Nua e imunda. Nudez, vergonha e sujeira. O oposto àquilo que os crentes cristãos devem viver. A Babilônia ela vai cair. Vai ser falado aqui no próximo capítulo. Os homens vão estar enfatuados com seus prazeres, mas também não se voltarão para Deus e por isso serão destruídos. Os prazeres do mundo passam e eles não satisfazem a alma. Qualquer coisa neste mundo não vai satisfazer a alma daqueles que estão buscando prazeres para si mesmo. Então o sistema do mundo entrará em colapso. Os 10 reis marcharão primeiro com a besta para a batalha final contra o cordeiro. Batidos pelo cordeiro, eles se voltam com fúria cega e contra a mulher, a fim de dilacerar aquela que até aqui carregam com admiração. A admiração vai acabar e eles vão lutar contra aquela mulher. A meretriz ela está assolada, exolada, nua e queimada. Essas imagens são consistentes com o juízo divino. E na teologia reformada isso demonstra que Deus usa até mesmo agentes malignos para poder realizar seus propósitos e trazer justiça contra o mal. O exemplo disso. Quem foi que libertou o povo de Deus da escravidão? Foi o decreto de quem? Oi? Não. Oi? Não, em Daniel. Lá foi decretado pelo rei. O rei era cristão? Não era. Deus usou ele para poder libertar os seus. A soberania de Deus domina até mesmo sobre os seus inimigos. A soberania de Deus é absoluta no universo. Os reis da terra e até mesmo a besta estão debaixo da soberania absoluta de Deus. Tudo está acontecendo, nós podemos ficar tranquilos, que tudo está acontecendo debaixo da soberania de Deus. Mesmo os atos de rebelião são usados por Deus para cumprir seus desígnios.
Isso reforça o ensino reformado de que Deus governa absolutamente sobre toda a criação. Pessoas, a história, ações, governantes, todo o mundo Deus está governando. Agora, para poder encerrar, nós vamos ver a descrição de Cristo e da igreja. Que horas agora? 10 minutinhos eu acabo. Ao longo da história, principalmente através dessa dispensação, o Cordeiro constantemente derrota e derrotará cada forma de domínio anticristão. Essa luta simboliza a oposição final ao reino de Cristo, conhecida como a Batalha do Armagedon. Para a teologia reformada, isso é entendido como conflito espiritual que culminará na vitória final de Cristo. Então, essa batalha ela é conhecida como Armagedon. Todo o reino do anticristo perece. Isso será especialmente evidente quando o Cordeiro esmagar o poder do último grande anticristo ao término na história do mundo. Esse que vai se levantar, mas vai cair. Por um momento pode parecer que as forças do anticristo tenham levado a melhor. As sessões sempre falam isso, as 7 de Apocalipse. Há um momento em que parece que vai perder, mas no final, queda. Do mesmo jeito que se levanta, cai. Cristo é apresentado como o vencedor certo, não porque a batalha seja equilibrada. Nós tivemos aí, a batalha anteontem, a luta de um youtuber com o Mike Tyson, o youtuber que deixou de fazer vídeos para poder se dedicar ao boxe. E ele está enfrentando aí algumas pessoas, isso é questão de dinheiro. E as pessoas achavam que essa luta ia ser equilibrada. Alguns achavam até que o Mike Tyson ia ganhar. Mas acabou que um juiz decretou em 8 rounds, 7-1 para o youtuber e o outro 8-0. A batalha foi equilibrada? A luta foi equilibrada? Não foi. Não foi equilibrada. Aqui, a vitória de Cristo não acontece porque essa batalha ela vai ser equilibrada, mas porque Ele é o soberano Senhor dos senhores. O texto mesmo diz, Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos reis. E quem está com Ele vai vencer. Nós podemos estar seguros da vitória de Cristo sobre o mundo. Os crentes são vitoriosos com Cristo. Eles são chamados pela graça irresistível de Deus. E esse chamado interior dentro de nós prova o fato de que eles foram escolhidos para a salvação. E para a vitória desde toda a eternidade, como nós já vimos em Efésios capítulo 1. Escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, predestinados em amor, para serem santos e irrepreensíveis perante eles. E em amor os escolheu antes da fundação do mundo. O que acontece? A lealdade, a fidelidade a Cristo são evidências de que nós somos filhos de Deus. Então a evidência de que nós somos filhos de Deus não é se eu sei mais A, se eu sei mais B, se eu concordo com isso, se eu concordo com aquilo. É a crença no Senhor Jesus, lealdade e fidelidade a Ele. João viu um tipo de lago no deserto. Nesse lago ele viu a besta e sobre a besta a mulher. As águas desse lago simbolizam as nações emergentes, povos deste mundo que constantemente se opõem à igreja e a perseguem. Mas como se dará a vitória de Cristo? A vitória de Cristo ela é devida ao seu sacrifício. Cristo é o Cordeiro que foi morto e comprou para si pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações. É o que diz Apocalipse. Aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação, como nós já vimos no capítulo 5. A igreja, ela vence esse dragão, ela vence essa besta, é pelo sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus que nos dá autoridade para poder vencer esse sistema mundano. Então, Cristo, ele não entra na batalha para poder perder. Ele sempre entra para poder vencer. E ele sempre vence. A vitória de Cristo é devida à sua suprema posição. Quem ele é? O
Senhor dos senhores e o Rei dos reis. O nome que está acima de todo nome, pelo qual todo joelho precisa se dobrar. Quando ele vier na sua glória, vai matar o anticristo, aquele que emergiu com o sopro da sua boca. Olha o poder. Com o sopro da sua boca, ele vai matar o anticristo. Tem textos bíblicos que comprovam isso aí. A vitória de Cristo, ela será completa sobre todos os seus inimigos. Esses 5 inimigos que é visto aqui nessa sexta sessão, todos eles serão destruídos. Isso vai revelar o quê? A felicidade dos ímpios revelando-se como uma felicidade falsa. Se nós amarmos ao mundo e as coisas que há no mundo, o amor de Deus não está conosco, porque nós viveremos uma felicidade falsa. Falsa e não verdadeira. João vê o fim da besta, o fim dos 10 reis e o fim da mulher meretriz. Aqui são 3, 18 e 19 vão trazer os outros inimigos. A igreja vencerá junto com Cristo. Lembra? Aqueles que batalharam, eles vão vencer. Aí, por quê? Porque ela é a noiva do Cordeiro. Ela é a cidade santa. Ela vence os inimigos com Cristo. Por quê? Porque ela está unida com Cristo. A besta tem os seus selados. Aqueles que não foram escritos o nome, não foram escritos o seu nome no livro da vida. Esses têm a marca da besta. Mas eles também vão morrer com ela. Cristo também tem os seus selados. Vimos no capítulo 7. Quem são os seus selados? Cujo nome estão no livro da vida. E ninguém pode tirar. Esses irão reinar com ele para sempre. A igreja, ela não é apenas um grupo de chamados e eleitos, mas também um grupo de fiéis. Se nós não estamos sendo fiéis a Cristo, nós não estamos sendo igreja. A prova da eleição é a fidelidade a Cristo. Quem não é fiel, não dá provas de que é eleito. E fidelidade tanto nas pequenas coisas, quanto nas grandes coisas. Os prazeres do mundo terminam em desilusão, fracasso, ruína, derrota, perdição eterna. Aqueles que se deixam seduzir pela riqueza, pelos prazeres deste mundo, pelos olhares de Instagram, pelos olhares de internet, de TikTok, de YouTube, disso, daquilo, ao fim estarão fascinados pela besta, em vez de serem seguidores do Cordeiro. Quando via aquilo que os olhos estão vendo neste mundo, quando eles virem a besta surgir, o que eles vão fazer? Vão atrás dela. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, enfrentarão vitoriosamente tanto a sedução do mundo como a sua violência. Vai bater, vai doer. Mas eles estarão firmes. E eles vencerão com o Cordeiro, pois a vitória de Cristo ela é completa e final. Terminando, irmãos, Apocalipse 17 enfatiza a luta entre o reino de Cristo e o sistema mundano de poder corrupto e idólatra, que é a grande prostituta e a besta. São vistas como símbolos da oposição espiritual que o mundo levanta contra Deus e sua igreja. O que é que nos conforta? A certeza final da vitória de Cristo. Isso nos conforta. Isso nos traz esperança. E há para nós, nesse capítulo, um chamado para discernimento. Que discernimento é este? Olha só. Os cristãos são exortados a não seduzirem pelos sistemas que prometem segurança, prazer e poder, mas que são fundamentados em idolatria e excluídos da autoridade de Cristo. Não nos representam. Se não nos representam, nós não devemos estar junto com eles. Porque todo poder, ele é terreno e transitório. E a igreja deve ser fiel, não se comprometendo com o mundo,
mas lembrando sempre a vitória que temos em Cristo Jesus. Como foi cantado aqui nesta manhã. Quem nos separará do amor de Cristo? Não foi isso que foi cantado? Romanos capítulo 8. Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, forças do presente, do porvir, poderes, alturas, profundidade. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque nós estamos unidos a Ele. E unidos a Ele, nós vamos vencer toda essa Babilônia. Nós vamos vencer todo esse sistema que vem contra nós. Sedução, engano, perseguição. Tudo isso vem contra nós. Tudo isso está nas artes, na educação, na política, nas áreas em geral da sociedade, na internet. Está aí, está claro. E é cada vez mais claro. E se nós não tomarmos posição, se nós não nos posicionarmos como os seguidores de Cristo, aqueles que têm um nome escrito no livro da vida, quando as coisas apertarem mais e a besta ela emergir, o filho da perdição, o anticristo emergir, aí vai ser revelado quem são e quem não são. Quem são os verdadeiros e quem não são os verdadeiros. Os verdadeiros permanecerão firmes com Cristo. Os que não são verdadeiros olharão aquilo e irão junto com ela. Que o Senhor nos ajude a ser aqueles que são os verdadeiros, os fiéis, os eleitos em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, para poder encerrar? Senhor, nós te louvamos, Pai, te bendizemos por esse dia, te agradecemos por este estudo, Pai. Que o Senhor tem aplicado ele, o Teu Espírito Santo tem aplicado ao nosso coração, Pai. E nos ensinado que vale a pena, Pai. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena ser fiel ao Senhor, porque um dia nós vamos vencer. Vencer toda essa Babilônia, toda essa meretriz, toda essa besta, todos esses inimigos de Cristo. Nós vamos vencer juntos com Cristo. Porque nós estamos alicerçados e arraigados nele, Pai. Que assim seja com a Igreja Vida Nova, com aqueles que aqui frequentam, que aqui servem ao Senhor, com aqueles que de alguma forma aqui gastam a sua vida para a obra do Senhor, Deus. Aqueles que são fiéis ao Senhor e desejam e mostram que vivem uma vida firme com o Senhor, Pai. Não deixe a grande meretriz nos levar para si, com os seus enganos, com a sua sedução. Nem nos deixe ir atrás da besta, do filho da perdição, daquele que vai emergir, mas que possamos ir atrás de Cristo e dele somente, para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Amém.